Olá, a aula de hoje vai ser sobre reação e precipitação, reações de precipitação e solubilização de carbonato de cálcio nos oceanos. Essas reações de precipitação e solubilização, elas são, na verdade, a formação, elas representam, no ambiente marinho, a formação de carapaças, sintetizada pelos micro e macro-organismos, e também os recifes de corais, além das rochas sedimentares. Essas reações são chamadas reações de precipitação porque envolvem uma mistura heterogênea. Vou ter substâncias que estão na sua forma sólida, como é o caso do carbonato de cálcio, representado aqui do lado esquerdo, e que ela se solubiliza, passando então para suas formas iônicas, dissolvidas na tua solução, que seria o cálcio e o carbonato. Toda vez que eu tenho uma mistura heterogênea, e estas misturas formam uma reação que seja reversível, ou seja, ela vai tanto da esquerda para a direita, se solubilizando, assim como da direita para a esquerda, precipitando. Então, eu tenho essa seta representando aqui essas duas direções. Eu digo que essa equação ela está em equilíbrio. E as equações que estão em equilíbrio, elas são controladas por uma constante. Neste caso, elas são controladas, então, pela constante do produto da solubilidade, que foi definido aqui como sendo KPS. Talvez vocês tenham visto, então, este KPS como sendo também PS, produto da solubilidade, tá? Independente de como vocês viram, elas representam, na verdade, a mesma situação, né? O que seria o KPS? O KPS é uma constante, ou é um número, uma concentração, que foi determinada experimentalmente em laboratório, sob determinadas condições, de pH, temperatura, concentração e pressão, que são os fatores que controlam este KPS. Esta concentração é uma concentração teórica e ela define a concentração máxima que um determinado volume consegue solubilizar. Após a concentração deste valor superior ao KPS, nós dizemos então que o ambiente está super saturado. E aí os íons elas acabam reagindo entre si e vão para sua forma precipitada. Se a concentração destes elementos na tua solução ela estiver abaixo do valor determinado pelo KPS, então parte deste precipitado ela passa então para sua forma solubilizada. Sintetizando, esta constante KPS ou PS, ela define então a concentração máxima que um volume conhecido de solução suporta de determinados íons. Após essa concentração de saturação, estes íons acabam se precipitando. Como eu disse, o valor do KPS então é a concentração teórica. Ela é teórica, que foi definida sob determinadas condições, e são essas condições, então, que regulam o KPS. Quais são essas condições? Nós temos aqui 4 dessas situações, que seria pH, temperatura, concentração dos íons envolvidos, no caso cálcio e carbonato, e a pressão. Coincidentemente, estes 4 fatores também sofrem variação ao longo dos oceanos. Então, nós vamos observar não só como estes 4 fatores interferem no KPS, mas também como estes fatores alteram, variam ao longo do oceano e como estas variações podem estar implicando na termodinâmica destas reações, que no caso elas estariam representando então a preservação das rochas carbonáticas, dos recifes de corais e das próprias carapaças que foram sintetizadas então pelos organismos. Só voltando mais um pouquinho, nós vamos considerar aqui a precipitação de carbonatos não apenas dos macro-organismos como os moluscos, mexilhões, ostras que nós conhecemos, mas principalmente dos micro-organismos, que são aqueles organismos fitoplantônicos que sintetizam carapaça carbonato de cálcio, e são eles que seriam os responsáveis, então, pelo controle da quantidade de cálcio e carbonato no teu ambiente e também a quantidade de carbonato de cálcio na sua forma precipitada. De novo, lembrando, os micro-organismos elas têm uma biomassa muito superior à biomassa dos macro-organismos e são eles que controlam, então, a química e a geoquímica, então, dos ambientes marinhos. Tá? Bom, vamos começar então com estes fatores que interferem no KPS, começando primeiro com relação ao pH. O pH ela representa a quantidade de H+, que está presente na tua solução, lembrando que a concentração de H+, ela é inversamente proporcional ao pH, já que pH ela representa menos o log da concentração de H+, isso significa que conforme eu aumento a concentração de H+, isso provoca uma diminuição no valor de pH. Então, se eu tenho um equilíbrio carbonato de cálcio na forma formas solubilizadas e por alguma razão este equilíbrio ela
está acontecendo num ambiente que sofre uma variação de pH, por exemplo, um aumento da concentração de H+, como que este H+, ela pode estar interferindo nas reações, então, de precipitação ou solubilização. O H+, neste equilíbrio, ela vai reagir com o carbonato que está presente aqui no meio. H+ é um cátion, ela vai reagir com este ânion, e a reação que vai acontecer vai ser H+ reagindo com carbonato, formando o íon bicarbonato. Ao acontecer esta reação, é como se, neste equilíbrio de precipitação e solubilização de carbonato de cálcio, eu estivesse retirando este carbonato do meio, porque este carbonato agora reagiu com H+, está na forma de bicarbonato, mas não é o bicarbonato que participa da reação. Então, como eu excluí, eu retirei, eu subtraí esse carbonato do teu meio, o que faz o equilíbrio? O equilíbrio ele vai tentar sempre reestabelecer, retornar àquela situação anterior. E para ele repor este carbonato que foi presente na tua solução, parte do carbonato de cálcio que está na forma precipitada, ela precisa se solubilizar, vir para este lado aqui, para o lado direito, e acabar então disponibilizando uma parte deste carbonato. Isso significa que o aumento da concentração de H+, ou a diminuição no pH do teu meio, ela desloca esta reação de solubilização para o lado direito, ou seja, parte do carbonato de cálcio ela começa a se solubilizar em ambientes mais acidificados, em ambientes que têm um H mais baixo. Agora, como é a variação deste pH ao longo dos oceanos? Bom, nós já vimos, né, nas aulas anteriores que o pH ela sofre variação com os processos biológicos de respiração e fotossíntese. Nas camadas superiores, a taxa de fotossíntese ela é superior à taxa de respiração. Como fotossíntese ela provoca um aumento no pH, então eu tenho pH maior nas camadas superficiais e à medida que vai aumentando a profundidade, começa a acontecer uma inversão nestes processos, ou seja, a taxa de respiração passa a ser superior à taxa de fotossíntese e, neste caso, a respiração aqui embaixo, sendo maior do que a fotossíntese, respiração, ela libera CO2, esse CO2 no meio aquático reage com a água, forma o ácido carbônico e, portanto, libera H+. Liberando H+, eu tenho uma diminuição no pH. Desta forma, o pH ela vai apresentar um decréscimo de valores, vai ficando cada vez mais ácido em meios que são em ambientes mais profundos, né? Como esta diminuição do pH interfere na preservação do carbonato de cálcio. Considerando que esse carbonato de cálcio ele foi sintetizado por um organismo fitoplantônico da camada superficial, depois que este organismo fitoplantônico morre, a tua carapaça começa então a sedimentar e ao sedimentar ir para camadas mais profundas, significa que ela começa a encontrar águas mais acidificadas e essa água acidificada ela começa a encontrar dificuldade em se manter na sua forma precipitada. Por que vai encontrar dificuldades? Porque, ora, a gente já vimos aqui, o carbonato que está presente na carapaça ela vai começar a reagir com H+, como esta reação que está representada aqui, e parte do carbonato de cálcio precipitado, então, ela começa a se solubilizar. Isso significa que a carapaça que foi formada na camada superficial, se ela pelos organismos fitoplantônicos, se ela permanecer nessa camada superficial, ela está numa condição supersaturada. Se ela começar, e vai permanecer na forma precipitada, se ela começar a ir cada vez mais profundo e essa quantidade de H+, fizer com que tenha um pH muito baixo, este pH começa a favorecer a tua solubilização e dificulta a permanência do carbonato de cálcio em águas cada vez mais profundas. Significa que esse carbonato de cálcio começa então a se solubilizar. Bom, vamos partir então para a segundo fator que interfere no KPS, né? No caso seria a temperatura. Como é que a temperatura interfere neste equilíbrio de precipitação e solubilização do carbonato de cálcio? A temperatura ela vai interferir, ela vai influenciar, na verdade, né, na entalpia das reações. Não sei se vocês se lembram, né? A entalpia ela define a quantidade de calor na sua forma de reagente, no caso aqui representado pelo carbonato de cálcio, e a quantidade de calor na forma de produtos, que seria então a sua forma ionizada. As reações em função da entalpia, elas podem ser uma reação endotérmica ou podem ser reações exotérmicas.
Neste caso, e isso é característico específico de cada reação. Então, a reação representada aqui, que é a reação de solubilização do carbonato de cálcio, é uma reação endotérmica. Isso significa que a quantidade de calor permanecida na forma de carbonato de cálcio, na forma precipitada, ela apresenta um ΔH, uma quantidade de calor inicial menor do que a quantidade de calor na sua forma solubilizada, representada aqui como HF, ou a entalpia final. Quando a entalpia final é maior do que a entalpia inicial, significa que ela absorveu o calor do meio e, portanto, é uma reação endotérmica. Bom, nesta reação endotérmica, como é que a diminuição da temperatura influencia nestas reações? Ora, se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio que está presente aqui, ela vai tentar sempre se deslocar no sentido de reestabelecer este equilíbrio, ou seja, ela vai tentar aumentar a quantidade de calor. Aonde que ela tem uma quantidade de calor maior? Quando ela está na forma solubilizada. Então, se esse equilíbrio carbonato de cálcio dissolvido na forma de cálcio e carbonato, ela for de um ambiente para um local que tenha mais baixa temperatura, parte desse carbonato de cálcio ela vai se deslocar para a tua forma solubilizada, onde tem uma certa quantidade de calor maior, na tentativa de reestabelecer essa situação anterior, que foi a diminuição da temperatura. Como é que a temperatura varia em relação à profundidade nos oceanos? A temperatura, ora, ela está baseada em função da incidência luminosa, da penetração da luz solar, e essa penetração ela vai diminuindo à medida que aumenta a profundidade. Isso significa que eu observo uma diminuição da temperatura da superfície até o fundo, ou seja, nas águas mais superficiais, onde eu tenho uma temperatura mais elevada, isso daqui vai favorecer o carbonato de cálcio na sua forma precipitada, e à medida que ela vai caminhando então para águas mais profundas, pelo fato de ter uma diminuição na temperatura, eu já observei então que a diminuição da temperatura para esta reação, que é uma reação endotérmica, ela vai favorecer a dissolução deste carbonato de cálcio que foi precipitado. Então, a temperatura é um fator que interfere o KPS e, neste caso aqui, o carbonato de cálcio que foi formado na camada superficial, ao chegar, depois que esse organismo morre, a carapaça permanece, essa carapaça começa então a sedimentar e ir cada vez mais profundo. Quanto mais profundo, encontra temperaturas mais baixas, e essa temperatura mais baixa desfavorece a sua permanência, né? Ela vai favorecer, na verdade, a solubilização deste carbonato de cálcio.